Aí, por favor. Nós estamos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente vai começar. Pedir para vocês deixarem no início o microfone fechado, porque a gente está todo mundo muito cansado. Eu, por exemplo, saí do hospital agora, tive alta agora, direto para a reunião com vocês. E a gente tem aula inaugural terça, reunião geral segunda. Ontem tivemos professores. E a gente deixou um lugarzinho para vocês, que era a reunião de hoje. A reunião de hoje, é claro que a gente espera mais alunos. No grupo tem 50, 170 quiseram participar, mas a gente sabe que jogo do Brasil, quinta-feira à noite, tudo complica. E além disso, nem todo mundo nasceu para ser líder. Aluno organizador é aluno líder. Eu estava agora falando no privado com a Thaís Maria. Ela foi aluna organizadora há 11 anos atrás. Hoje ela é doutora, coordenadora geral do ProUERJ. A Jaque, que é coordenadora geral do MEA, do centro, ela foi aluna organizadora. Márcia, Priscila, Lara, boa parte do nosso projeto. Porque muitos funcionários nossos começam assim, como vocês. Nós precisamos de ajuda. Ajuda em quê? Ajuda para organizar as aulas nos polos, para entregar o material didático, para dar ideias. Para conversar com a gente, para fazer mídias. Nós pretendemos contratar estagiários entre vocês. Mas o jogo aqui é duro. Aqui ninguém é obrigado a nada. O aluno não é obrigado a assistir a aula, é uma sedução, e a gente também não é obrigado a conviver com vocês. Aqui é curso livre. Então a gente quer alunos que não tenham vergonha, terça-feira à noite, na aula inaugural, de carregar sua própria cadeira no centro, de entregar o seu material em São José, de arrumar as salas de aula em Itaipuaçu. A gente que é gente raiz. Cada um ajuda como pode. O tempo que puder. Terça, por exemplo, se puder chegar 5h15, 5h30, nos polos, ótimo. O que a gente quer é que você entenda que aqui você não é aluno. Aluno é um ser medíocre. Aluno é um ser passivo, que anota a matéria, fica olhando o professor falar. Eu até sei que vocês gostam disso, mas isso é muito pobre. Aqui a gente quer estudante que estuda fora das aulas, que troca ideias com a gente, que propõe coisas. Aqui ninguém vai te obrigar a estudar, porque ninguém te obrigou até aqui. Nós não convidamos nenhum de vocês. Aliás, nós nunca vimos vocês.
Nós somos o maior pré-ENEM popular gratuito do Brasil, confirmado. Ainda temos um outro maior ainda, que é o ProERJ. E um outro um pouco menor, mas carinhoso, que é o paramilitar. Então, nós não dependemos de vocês para nada. E vocês também não. Se a gente se encontrar, vai ser lindo. Porque nós precisamos de vocês. Eu e Felipe fundamos esse projeto com o Quaquá 11 anos atrás. De lá para cá, eu já perdi uma perna, estou com câncer. O Felipe está ficando careca. A vida vai passando. Então nós precisamos renovar. A gente quer gente para governar. Nem sempre a gente vai concordar com vocês e vice-versa, mas a gente precisa ser uma família. A reunião está sendo gravada para quem não veio ver depois. Nós podemos ter alguns de vocês como estagiários, mas eu não prometo nada. Depende da vontade de vocês. De se ajudar, de ajudar o projeto. Nós não temos licitação ainda. Teve uma mãe que falou hoje, o projeto não é da prefeitura, está cobrando carteirinha por quê? Porque nós não temos licitação. Nós não somos uma escola. Nós temos alguns professores nomeados, mas o prefeito anterior não fez a licitação. E ela vai acontecer agora. Então, o projeto sempre corre o risco de acabar, de parar, por falta de dinheiro. Bem-vindo à vida real. Eu, Felipe, Daniel, Lavínia, Jaque, Priscila e Márcia, Milene, Lara, nós vamos matar ou matar para que você tenha aula até o final do ano. Mas nós precisamos que você não seja um folgado, uma folgada que acha que tem que ser feito tudo para você, porque você é um reizinho, uma rainhazinha. Isso nós vamos ver na minha aula, ou do Marcos, dia 31. Aqui você tem que ser gente como a gente, raiz. Senão você está no lugar errado. Você pode ser aluno e não ser organizador. Ok? Você pode só assistir a aula. Mas aqui é para quem quer mais. É para quem não vai deixar ter bagunça em sala de aula. Mas a gente vai controlar a disciplina? Não. Mas por que um idiota vai falar na sala de aula se a aula não é obrigatória? Então você está ali, você vai passar um zap para a gente e vai nos avisar, está atrapalhando a aula aqui. O material vai controlar para que não joguem fora, não peguem material à toa. Se houver algum problema com o professor, com o funcionário, vocês vão nos ajudar. E a gente vai ajudar vocês. A gente vive de aprovação. Eu dou aula há mais tempo que o Enem. O Enem nasceu em 1998. Eu dou aula desde 94. Então, te aprovar é fácil. Difícil é a gente seguir o projeto até o final do ano.
com alunos que entram no projeto só para ser modinha, para dizer que está no pré-ENEM. Nós temos 1.016 alunos confirmados. E daí? Quantos vão chegar no final? Porque a questão não é só passar. A questão é lutar. A questão é sangrar. É calo no dedo. É ser de turma especial. Não paga nada. Muitos de vocês não trabalham. Só estudam. É uma bênção de Deus. Então a gente quer alunos de verdade. E no caso de vocês da reunião, não é aluno, é estudante. Então é um passo muito grande, é um momento muito importante para a nossa história, porque dessa reunião, praticamente todos vão ser aprovados, mas alguns vão trabalhar no projeto, vão ajudar no futuro outras pessoas a irem para a universidade. Eu quero que vocês indiquem gente para fazer card, gente para fazer vídeo, sem timidez. Eu, William, eu salvei o nome de cada um de vocês que se apresentaram e botei lá OR, organizador 26. Então, quando você me procurar, eu sei que você é um organizador. Eu sei que você é especial. Porque você quis ser especial. Você quis ser organizador. Você pode ajudar muito? Ótimo. Pode ajudar pouco? Ótimo. Mas o que você nos ajudar vai ser importante. Então, essa é a minha abertura. Eu gostaria que o professor Felipe e Daniel, não coordenadores, acho que o Felipe podia ficar para depois, porque o Felipe tem uma coisa boa. Alguns de vocês podem ganhar até uma bolsa do CEPOP. Tem vários critérios. Ele pode comentar. Mas vai ter que estudar, vai ter que trabalhar. 2, 3 ou 4 podem ser estagiários. Mas isso vai depender da tia Jaqueline falar que vocês ajudam no centro. Quem é do centro? Vai depender da Lavínia, pedagoga, já que é assistente social. Vai depender da Lavínia dizer que vale a pena você. Isso vai depender da Priscila, de São José, dizer que você vale a pena. Que a Márcia, em Itaipuaçu, dizer que você ajuda. Sabe como a Márcia foi contratada? A coordenadora de polo, na primeira noite, estava desesperada. Isso acho que tem 1 ano ou 2 anos. 1 ano ou 2 anos, Márcia? Foi em 2024, 2 anos. Aí a diretora. Qual era o nome dela? Esqueci. Daniela, Aí a Daniela. O William é muito aluno. Eu falei, lembra para mim qual foi a aluna que mais te ajudou? Ela, por quê? Porque eu vou contratar. E assim a Márcia entrou.
Hoje ela coordena em Itaipuaçu, estuda na UF. É assim que funciona. Eu sei que você não está aqui para ganhar emprego, mas sempre ajuda. Uma ajuda de custo. Nessa vida, nesse mundo. Então, nós precisamos de vocês. Mas vocês precisam botar fogo na galera. Por exemplo, a gente fez uma quadra com cadeira, aí o aluno senta a bunda na cadeira, a aula acaba, ele não leva nem a cadeira dele para guardar, pois comungar não é de Deus. Então, você, organizador, você é muito importante. Por isso a gente está chamando essa reunião, porque você não entende isso. Não é para te agradar. O projeto tem 10 funcionários, 12, para 1.000 alunos. O resto é tudo professor. Então a gente quer ajuda para convocar para a reunião segunda-feira. Com o tempo você pode virar administrador do seu grupo, de polo. Não é pedir, é ajudar. É sorrir com a gente, é chorar com a gente, é crescer com a gente. Porque eu vou te falar uma coisa, o mais fácil para a gente é te aprovar. Só na UERJ foram 137. No último Enem, 96. Em 10 anos, quase 1.000. Então, o que é difícil para você, ser aprovado numa federal, para nós é ridículo. Agora, o que é fácil para você nos ajudar, nos dar uma mãozinha, para nós é muito difícil. Porque tem muita gente que não ajuda nada. Joga o papel no chão, atrapalha a aula. Então, a gente encontrar pessoas nesse mundo dispostas a ajudar a si mesmas, que o projeto é seu, ele não é do prefeito, não é meu. Achar pessoas que queiram ajudar é muito raro. Então, é essa a mensagem. Depois desses dirigentes mais globais, como o Felipe, Daniel, que são mais pedagógicos, né? Era importante que os locais que vão estar com você no dia a dia falem também. E aí vocês também vão poder perguntar, falar, mas eu tenho certeza que o grande barato dessa noite é quando acabar a reunião. É vocês pensarem no que a gente está falando com vocês. Bem-vindos ao Pré-ENEM Popular Yara Elverberg 2026. Não como alunos, mas como líderes, seres ativos, donos do seu destino, que vão aprender conosco e nos ensinar. Segue a reunião aí, equipe. Fala galera, boa noite. Eu sou o Daniel, um dos coordenadores. Estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. Acho importante vocês entenderem o quanto nós estávamos ansiosos para receber vocês. Como o professor William falou, uma parte significativa da nossa liderança, né, da galera que está na gestão hoje do projeto, veio a partir dessa iniciativa do aluno organizador. O aluno organizador, ele é aquele estudante que entende que ele também tem uma responsabilidade ativa no funcionamento do projeto como um todo. E com isso ele trabalha para
fazer com que a nossa política pública, a nossa iniciativa se efetive na vida de alguns que nem entender isso perfeitamente entendem, mas que vocês vão ser a ponte entre aquilo que nós estamos fazendo, estamos construindo na cidade, e aqueles que não entenderam completamente. Enquanto vocês estão nesse processo educacional também, formando o futuro de vocês através desses estudos que vão levar vocês à universidade, vocês estão caminhando junto com outros que vocês vão influenciar, vão apoiar, vão ajudar para fazer a diferença. Então, sejam muito bem-vindos, a gente está muito feliz com a presença de todos vocês e esperamos que vocês tenham um ano excepcional, não só do ponto de vista educacional, mas que vocês também possam desempenhar o trabalho de vocês junto com a gente. Quem sabe, no futuro, vocês estarão fazendo parte da equipe, trabalhando junto com a gente, liderando outros alunos e até outras pessoas aqui da equipe. Pessoal, sejam bem-vindos, um grande abraço para todos vocês. Olá, boa noite. Eu sou o professor Felipe Fernandes, serei professor de vocês de Geografia também nas aulas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero, até para não ficar repetitivo, destacar um ponto relevante. Vocês se interessaram pela possibilidade de participarem e, caso aceitem, vocês precisam lembrar que, inicialmente, esse trabalho de vocês é inteiramente voluntário. É um trabalho do coração. Aqueles que entendem a importância de ajudarem para que até as aulas de vocês fiquem melhores. E essa ajuda é um apoio para tudo em relação aos coordenadores dos polos. É uma ajuda no controle de frequência, na identificação dos alunos que fazem disciplina, é no acompanhamento do planejamento das aulas, enfim, vocês se colocarem voluntariamente para ajudarem naquilo que for necessário. E a parte relevante é que, embora seja voluntário, não significa dizer que vocês podem fazer só no momento em que vocês querem. A gente passa, no momento em que vocês aceitam, a contar com vocês também nessa estrutura. E eu posso dar aqui vários exemplos de alunos que surgiram assim como vocês, voluntários, sem esperar nada em troca, e hoje coordenam projetos, coordenam polos, estão na direção do próprio projeto. Jaqueline é uma delas, a Thaís Maria, entre tantas outras, Priscila. Agora, no momento em que vocês aceitarem e desejarem fazer parte deste grupo, deste seleto grupo, entendam que a gente passa a ter um carinho especial por vocês também. E toda e qualquer oportunidade que você conquistar para fazer parte da equipe como funcionário, como o William falou, sendo um estagiário, por exemplo, no início, ou sendo um aluno bolsista, o William falou rapidamente, a gente tem um financiamento do governo federal de bolsas de estudos para os alunos do projeto. Não são muitas bolsas, mas é óbvio que numa situação em que vocês estão voluntários, ajudando, se dedicando, uma bolsa dessas, ela pode ser direcionada para você. Ela pode atender a você, que primeiro vai priorizar suas aulas. Você vai ter que ser um estudante. Lembrar que o teu compromisso é com a tua formação, com a tua preparação. E, de maneira complementar, ajudar a estrutura. Tá? Lembrem-se disso. Se essa bolsa puder também te ajudar, não há dúvida que ela será sempre muito bem-vinda. Então, você está vindo sem inicialmente ganhar nada em troca. Ganho financeiro, tá? Você vai ganhar experiência, ganha vivência, amadurece, mas sem nada financeiro. Mas se isso ainda for possível em algum momento, não tenham dúvida que vocês serão olhados por toda a equipe com muito carinho para poderem ocupar esses lugares, tá certo? Pensem nisso quando vocês avaliarem, primeiro, a disponibilidade de vocês para ajudarem nos polos, e segundo, o interesse de vocês de participarem da organização, tá certo? Me coloco à disposição para ajudar, para tirar dúvidas, assim como todos os outros coordenadores e funcionários do projeto, e torço para que muitos de vocês tenham coragem e interesse desse novo desafio na vida de vocês, tá certo? Uma boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Jaqueline, coordenadora do centro. Eu fico até meio com vergonha
com tantos elogios assim do William, do Felipe, do Daniel, dos nossos gestores. Mas é isso mesmo, galera. Eu comecei como aluna organizadora, fui estagiária e hoje sou funcionária desse projeto que eu me apaixonei tanto e brigo para não sair. Se falar que vai me tirar, eu choro e me descabelo toda. Mas é aquela coisa assim, como os professores já falaram, todo mundo já falou, a gente busca justamente a parceria com vocês, de forma que vocês nos ajudem a arrumar uma sala, a carregar uma cadeira, né, a ajudar a botar aluno nas salas que eles pediram. Isso vai ter muito, principalmente no centro, que é um polo muito grande. É um polo que a gente está com... Pô, seu áudio está aberto. É um polo que a gente está com quase 600 alunos, né, então é bem complexo o nosso polo, mas isso não quer dizer que ele não funcione. Lógico que ele funciona muito bem. E eu conto com a ajuda de todos os alunos organizadores do centro, né? A gente vai alinhar tudo direitinho, a gente vai fazer da melhor maneira possível. E a gente conseguindo essa bolsa do CEPOP, óbvio que eu, né, vou priorizar sempre aqueles alunos que estão comigo, que estão me ajudando no dia a dia, porque essa bolsa ajuda você a comprar um lápis, uma borracha, um caderno, até mesmo fazer um lanche, porque às vezes sai da escola direto para o curso e fica com fome. Então, eu olho por esse lado, né? Como eu sou assistente social, né? Eu estou acabando já, me formo no final desse ano, graças ao Pré-ENEM, ao professor William, que não deixou de desistir, que eu tentei desistir, ele falou, não vai desistir, esse ano é o seu, e estou aqui. Né? Então, o que a gente busca para vocês é justamente isso. A ajuda de vocês será super bem-vinda até o horário de você entrar em sala. Você entrou em sala, você é aluno, continua sendo aluno organizador, mas é aquele aluno que eu quero que se dedique cada vez mais, se interesse pela sua aula, preste atenção, e é isso. E ao longo do ano a gente vai trocar muita ideia, a gente vai fazer do nosso polo no centro, o melhor polo de todos, como a Márcia também vai buscar isso em Itaipuaçu, a Lavínia em Loan, a Priscila vai buscar isso com vocês também em São José, e cada um a seu modo vai fazer do seu polo o melhor polo, e com a ajuda de todos vocês alunos, tá, galera? Então, sejam super bem-vindos, tá? Sejam abraçados, recebam um abraço meu, mesmo que virtual, em cada um de vocês. Para mim não tem distinção de polo, né? Para mim não interessa se o aluno é de São José, de Itaipuaçu, de Inoã ou do centro. Todos são alunos, no meu ver, todos merecem carinho e o meu respeito. Tá? Um grande beijo para vocês e sejam muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Aqui é a Lavínia, coordenadora do Polo de Inoã. Quero dizer para vocês as boas-vindas, né, primeiramente. Falar que é uma honra ter vocês aqui para ajudar a gente, dar todo o apoio. Dizer que eu quero receber muitas ideias de vocês. Cedo eu montei um grupo só com os alunos organizadores de Inoã, para poder ficar mais fácil, né, essa nossa troca, questão de organizar horário para quem puder chegar mais cedo na terça-feira. Vi alguns nomes aí no chat que eu não tenho no grupo. No final da reunião, se puderem, por favor, me mandar uma mensagem, que eu estou com uma DM no grupo de Inoã, né, do Polo, para eu poder estar adicionando. Estou muito feliz de vocês terem aceitado esse desafio. Vocês vão ser parte fundamental, né, para esse projeto de fato acontecer, né, acontecer de verdade. A gente conta com o comprometimento de vocês, com a responsabilidade, com a energia, né, de vocês para ajudar, para inspirar e para construir algo incrível. Estou ansiosa para conhecer todos vocês, né, todos os alunos. Cheguei agora no projeto, é um polo novo, uma coordenadora nova, mas juntos a gente vai seguir rumo ao Enem. Aí, quem não está no grupo, por favor, me mande uma mensagem no final da reunião para eu poder estar adicionando, tá bom? Acho que Márcia não está podendo falar, o Daniel. Boa noite. Tudo bem? Estou sem voz, gente, mas agradeço a todos vocês, tá bom?
Vai falar, Márcia? Fala Boa por noite. mim. Fala por mim. Tá bom. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite, meus coordenadores pedagógicos, professores. E sou o professor Lanzilotti, e juntamente com a Márcia, somos os coordenadores de polo de Itapuaçu, tá bom? O polo também é uma grandiosidade dos quatro, tá bom? Importância também fundamental. Desejo a vocês todos uma excelente participação, tá bom? Aqui é como você pensar o seguinte, a ideia é como se fosse o Grêmio de vocês participando da sua profissão e ajudando, tá ok? Claro que tem a parte de você estar lá na frente, se ganhar ou não a bolsa, tá bom? Mas o que o Felipe falou, e todos falaram aí muito bem, é a participação de vocês, é a cidadania de vocês, é vocês mostrar o efeito. Então, o destaque de vocês é que vai valer. Então, não é participar, é estudar, chegar junto, é chegar no horário, como o Felipe falou muito, voluntário, mas aquele voluntário é responsável. Aquele voluntário que há uma vez ou outra não vale a pena, tá bom? Então, vou me apresentar, sou o professor Lanzilotti, perdão, professor de Física, coordenador da disciplina de Física e coordenador do Polo. A Márcia é um exemplo clássico de vocês, gente. A Márcia começou como vocês, o maior gás, tá bom? Eu a conheci no ano que eu entrei. Ela estava lá. Tá? Fantástica, participativa, chega junto, tá bom? Então vocês vão ter pessoas maravilhosas. Então, se vocês destacarem, lá na frente vocês podem estar aí, ó, como coordenador. E Márcia é fruto da gente. Márcia hoje faz matemática na UF, tá bom? Tá ok? E não tem essa não, tá? Idade, tipo assim, mais de 30 anos, mãe de 2 filhos, tá bom? E assim vai, chegou na UF, tá bom? Falar para ela, não vou conseguir, não vai conseguir. Como o William falou para gente que ele vai conseguir, conseguiu. Vai ser futura professora de matemática. Vocês estão com excelentes coordenadores. Vocês estão com um cara fera, que é o William Campos. Isso aí, eu sempre falo, aumentou. Felipe, mestre da geografia. O cara é fera. Eu nunca vi dar aula de geografia com mais de 300 pessoas ali no palco e cara com ele. O cara é bom. Daniel, o cara mais fala melancólico que eu já vi. O cara é muito bom. Tá bom? Muito bom mesmo. Tá ok? Tá o Marcos aí também. Jaqueline, então, é a nossa referência como coordenação. Tá? Então você só tem a ganhar. Só tem a ganhar. E vão, quando chegar na faculdade, vão estar com experiência de Grêmio. Já pode opinar muitas coisas, tá bom? A gente aqui, como coordenador, a gente ouve vocês também. A gente não só tem a nossa opinião, a gente aqui é bem democrático, tá bom? A liderança é de todos, tá? Tá aí apresentado, o Márcio apresentado. Um beijo para vocês, tá ok? Ah, só uma informaçãozinha. Eu estou montando, eu e Márcia, a gente está em contato, né? Um grupo do Polo de Itapuaçu, então vamos colocar amanhã nos organizadores, tá ok? Vamos colocar amanhã quem for de Itapuaçu, tá bom? Beijo para vocês, tá? Tudo de bom. 2026, excelentes aprovações mais ainda, tudo junto. Boa noite, pessoal. O William esqueceu de mim hoje, né? Eu me perturbei pra caramba ele já, mas eu tô aqui só para dar uma boa-vinda a vocês. Eu sou o Marcos, sou coordenador pedagógico, tá? E vou estar rodando o polo, encontrando com vocês no dia a dia. Tá legal? Podem contar comigo também. Fala, galera. Meu nome é Diego Melo, sou coordenador de matemática. Estou vindo aqui primeiramente dar boa-vinda a todos vocês a esse projeto lindo que a gente transforma vidas. Como o Lanzilotti falou muito bem, é uma oportunidade de aprendizado, como o Felipe falou, como o William muito bem falou. Vocês podem vir aprender a mexer com card, organização de pessoas. Isso ajuda muito para o mercado de trabalho. Abre porta para você entrar na faculdade mais maduro, poder ir para talvez um diretório acadêmico. Tudo isso faz você crescer como pessoa, crescer como profissional. E outra coisa, você como aluno organizador, como foi bem falado pela Jaqueline, pelo Felipe, você é aluno organizador até o horário da aula. Deu o horário da aula, você tem que estar em sala porque você é o nosso exemplo para os nossos alunos, porque você tem uma posição em destaque em relação a eles. Você tem um papel de aluno organizador. Então, você tem que ser o exemplo para os nossos alunos, porque imagina para o aluno ver o aluno organizador fora de sala de aula. Ele passa assim, se ele que organiza não está preocupado com a formação dele, com a aprovação dele no Enem, por que eu vou me preocupar? O exemplo carrega. Então, se você for
cumprir suas obrigações, você ajuda o quê? A não ter que ter aluno chegando atrasado. Ah, vai ter o aluno que vai chegar atrasado porque ele tem um compromisso, está vindo do trabalho, está vindo cansado. E esse aluno também merece o acolhimento nosso. É evitar aquele olhar para aquele aluno que chega atrasado, tipo assim, de reprovação. Tem gente que, infelizmente, está vindo do trabalho, está vindo cansado. Manter a ordem na sala de aula, evitar o falatório, evitar a conversa paralela, evitar o uso de telefone e celular, porque isso, infelizmente, atrapalha você e atrapalha os seus colegas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero ver todos vocês abraçando essa função e espero todos vocês crescendo profissionalmente e vindo virar parte da nossa equipe, que, como o Lanzilota fala muito bem, o William, a família Prêmio Popular, a gente abraça vocês e esperamos colher ótimos frutos e que vocês amadureçam muito com a gente. Um beijo para todos vocês e espero todos vocês nas aulas inaugurais, que vai ser algo lindo que a gente está preparando, não é mesmo, equipe? Olha só, galera, esse cara é fera, hein? Quem vai até a aula de Noam dele, o tópico dele é show, hein? Vai ajudar muito as exatas, tá bom? O tópico dele é citação científica e gráfica. Isso daí é fantástico. E olha que nós trabalhamos com gráficos e o William adora essa aula também, tá? Vamos lá na aula do cara, hein? Noam, hein? E não é não, perdão. São José, perdão. São José. Desculpa, perdão. Agora é vocês, alunos, estudantes, podem perguntar, falar de igual para igual. Eu assumo aí a reunião, que daqui a pouco eu tenho psicólogo, que eu saí do hospital agora, eu tenho uma consulta online, tá? Mas eu estou aqui. Vamos lá, alunos, é com vocês. Vamos, galera, não fica com vergonha, não. A gente precisa conhecer cada um de vocês. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, aproveita agora, levanta a mãozinha aí, que a gente vai dando a palavra pela ordem da inscrição. Boa noite. Boa noite, Eu queria pode falar. Eu queria saber sobre o horário para chegar antes, porque eu estudo num colégio que ele é um pouco longe. E, tipo, quando eu vou sair, normalmente eu vou chegar ou 1 hora antes ou vou chegar em cima da hora. Eu queria saber se eu posso chegar, e se 1 hora antes eu vou ter como fazer, se vai ter gente lá. Qual é o seu polo? Meu polo é o centro. Aí, Jaque, fala com ela. Boa noite, Bia. Então, excepcionalmente, dia 31, eu já estarei na escola, que vai ser a nossa primeira aula, às 5 horas da tarde. Inclusive, já estou convocando a galera que é do centro a chegarem pelo menos às 5h20, 5h30, para ajudar. A gente vai fazer um show no centro. A nossa primeira aula será um show, vai ser comentada na cidade inteira do show que a gente vai dar no centro, tá? Mas o dia que você puder chegar mais cedo, não tem problema, tá? Você chegando meia hora antes, eu normalmente chego sempre meia hora antes para poder já entrar na escola, ver como é que estão as salas, porque a gente precisa esperar a limpeza, aquela coisa toda, mas a gente já vai organizando tudo direitinho, tá? Não tem problema não. O dia que você tiver que chegar em cima da hora também não tem problema. O importante é que você não falte às aulas e se dedique cada vez mais ao seu aprendizado. A gente conta muito com a ajuda de todos vocês, né, a organizar a escola para as aulas de vocês. Em contrapartida, a gente também quer vocês dedicados nas aulas, porque a gente quer ver todos vocês aprovados no final do ano, na prova do Enem, entendeu? Essa vai ser minha briga eterna com todos vocês alunos, porque foi feito assim comigo, agora eu faço com vocês também. Só para dizer para vocês, tem uma pessoa aí, ela é humilde demais, mas ela passou 2 vezes, passou ano passado e passou esse ano. É Milene, passou para educação física e passou agora para nutrição, e trabalha muito.
É ela que fica lá na documentação com você, na Central Sisu, tá bom? Então não tem diferença. Júlia, você apresenta aí, ó. Você apresenta aí, Júlia. Boa noite. Eu sou a Júlia Gomes, do Polo de Itaipuaçu, e eu queria perguntar se a gente, né, junto com o professor Antônio e junto com a coordenadora Márcia, Professora se a Márcia gente também. conseguiria... Eu falei. Junto com vocês, nós alunos organizadores, se a gente poderia criar um grupo. Como, se eu não me engano, o senhor disse, a gente iria mandar mensagem para vocês, avisando em caso de descarte de material ou desorganização em sala de aula. E aí eu queria perguntar se a gente pode criar um grupo, conforme, não precisa ser agora, mas ao longo do tempo, se a gente pode criar um grupo para poder avisar vocês sobre isso, para ser de maneira mais didática. Presta atenção. E mais dinâmica também. A gente vai criar um grupo, como Lavínia criou, como já criou, a gente vai criar um grupo de Itapuaçu, tá bom? Eu vou criar um grupo, o Marco, a gente vai criar um grupo. Eu vou botar lá no grupo dos organizadores e só vai para lá entrar, com o link da pessoa vai entrar, que é de Itapuaçu. Entendeu? Beleza? Só vai entrar. Entendi. Beleza? Aí da lá vou entrar. Obrigada. Tá? Aí de lá a gente vai conversar, vai marcar reunião. Quem tiver alguma vai marcar reunião, tá? Ó, vai assim, sim, como o Jaque falou, vamos dar show. Todos os polos têm que dar show. Mas fica tranquilo. Obrigado pela ideia, tá, Júlio? Tá bom, obrigada a você. Isso aí, tem que participar. Vamos lá, turma. Vamos lá, organizadores. Entra aí para conversar. Vamos lá, vocês têm que se apresentar. Pode falar, Vê. Oi, boa noite, estão me escutando? Perfeito. Sim. Ok, meu nome é José, eu sou do Polo de Itaipuaçu e eu queria perguntar, ter mais certeza, assim, os horários são iguais para todos os polos? Porque tem gente que estuda de tarde, sai certo horário, tem gente que estuda de manhã, sai certo horário. Eu estudo de tarde, eu saio a partir por volta de umas 6, 6h30, por aí. E eu queria saber se os horários daqui são mais cedo, para poder já me organizar sobre isso. Presta atenção. Todos os polos têm o seu horário certo, mas cada um tem uma característica, tá bom? Nós de Itapuaçu, a gente vai entrar, vai ter uma reunião, com quem tiver, eu já vou postar, ou hoje ou amanhã, já vou colocar no grupo dos organizadores, que é de Itapuaçu, vai entrar. Já vou marcando com Márcia um dia para a gente ter reunião. Que deve ser, o dia desse deve ser, não sei se marca amanhã, a gente vai combinar direitinho, para a gente se organizar, ok? Direitinho, muito bonitinho, porque dia 30 já tem a parte da reunião dos pais, dia 31 negócio, a gente vai se reunir bonitinho, para marcar com vocês, se organizar. Mas geralmente é bom estar meia hora antes das 6, tá bom? Então, 5h30. Eu costumo chegar às 5 horas, eu sempre chego cedo, tá bom? Porque a terça-feira e a quinta, como eu sou coordenador, já deixei de sair lá do colégio que eu dou aula para direto para lá, deixar tudo pronto, tá bom? E a Márcia já chega, tá? Já deixa organizado, a Márcia chega só para comandar, entendeu? Porque de vez em quando eu estou dando aula como professor, mas vai ficar tudo direitinho, tá bom? Tá bom? Se eu vou pensar aqui, se eu boto hoje, eu boto amanhã. Vou botar amanhã nos organizadores, que fica melhor, tá bom? Tudo bem. Outra coisa que eu queria perguntar antes da outra pessoa falar é que como que funciona? Eu queria saber exatamente como que funciona o projeto, o que os alunos realmente fazem, podem fazer para ajudar e como que eu posso participar disso para realmente servir de exemplo para o próximo também. Você está desde o início da reunião? Eu estou desde o início da reunião. Então, eu estava vindo para casa, escutando no meu telefone. Então, perfeito. Foi como o Felipe falou, o Daniel falou, já que me falou. Não vou nem voltar, porque não ser repetitivo. É aquilo tudo que você tem que fazer. A organização. Participar, se destacar, tá bom? Em tudo que a gente for falar, na reunião, ou seja, na formação de cadeiras, na formação de fila de alunos, na hora de fazer discussão sobre as pautas, que sempre tem reuniões, tá ok? Tudo isso vocês são. Além de fazer, vocês também podem falar. A gente ouve vocês, a gente tem liderança, a gente ouve vocês. Tá bom? E se destacar mais, claro que vai ter o maior olhar da gente, entendeu? Mas se destacar, né, não é só individualmente, é também socialmente, em grupo, tá bom? O destaque tem que ser em grupo, não é só individual, tá bom? Beleza? Só uma parte aqui importante. A questão do horário tem relevância, porque como as aulas começam às 6 horas, às 18 horas, se você tiver problema para conseguir chegar um pouco antes disso,
talvez isso dificulte para você, né, a participação. Uhum. Mas nada que impeça você de também colaborar conversando com o professor Lanzilota, com a Márcia, né, e definirem ali, né, se é possível essa participação, mesmo que você não consiga se adequar a esse horário mais cedo. Claro, com Tá? certeza. Ajuda é sempre muito bem-vinda nessa parte de estrutura, de organização, quase como um inspetor, muitas vezes, não para você se indispor com o aluno, pelo contrário, o que a gente quer é o acolhimento de todos, mas na identificação. Você em sala, por exemplo, vai ver o aluno que está, né, atrapalhando a aula, e você vai poder chegar lá e falar: ó, Márcia, é o aluno tal, tal e tal, que eles, né, estão conversando, vou trocar uma ideia com eles ali, para ver se eles entendem, mas já deixa marcado aí que são esses alunos, para ver se eles vão ser reincidentes ou não. A gente não tem tolerância com indisciplina, né? A gente nem pode perder tempo com isso. Então, é basicamente essa rotina. Então, mesmo que você tenha problemas para chegar no horário, nesse horário de entrada, que é muito importante, esse então é o mais emergencial, é o que vocês vão poder ajudar mais. Mas, de qualquer modo, mesmo assim, existe ajuda ao longo de todo o dia, né? Durante todo o tempo de aula. Claro, claro, tudo bem. Foram essas minhas perguntas. Eu acredito que eu fui chamado para fazer parte dessa reunião hoje por um motivo, né? E eu estou disposto a ajudar quando puder, tá bom? Muito obrigado por essa oportunidade, na verdade. Então, vocês podem, às vezes, não ajudar na entrada, mas pode ajudar na hora do intervalo, pedindo para os alunos voltarem para a sala, na hora da saída também, organizando as salas, entendeu? Porque só sou eu e o Lanzelota para arrumar aquela sala toda, organizar as cadeiras, porque no dia seguinte vai ter aula para as turmas da escola, né? Então a gente tem que deixar tudo organizado, entendeu? Com certeza. Pode falar, Fred. Você tinha levantado a mão. Boa noite, me chamo Frederico, eu tô fazendo parte do Polo Online. E em relação a isso que eu tenho dúvida, que eu só queria confirmar mesmo se já tem uma data específica que vai começar as aulas e se deve ser o mesmo horário das aulas presenciais, no caso. Só isso mesmo. Muito bom, Fred. Para a rotina do online, a gente tem um acompanhamento virtual que é trabalhoso, bastante trabalhoso, ainda mais para um projeto que vai nascer agora. A gente tem muito conhecimento por conta de todos os projetos que a gente oferece assim, e até na época que foi obrigatório ser assim, na pandemia, mas vai ser novo. Então, esse acompanhamento nos grupos, né, no controle de inscrições e frequências, isso vai ser, né, muito importante. E no caso das aulas online, os dias de aulas serão quartas e sextas. Os presenciais são terças e quintas, nos polos. O online, né, as aulas serão às quartas e sextas. Pelo menos inicialmente começam assim. Eu queria também saber o dia específico, assim, que pode começar. Então, depois dessa reunião aqui, aqueles que desejarem ingressar nessa nossa aventura de diversão e muito trabalho, a gente já começa de imediato. Nessa semana, a gente já começa a organizar vocês com os coordenadores que são os responsáveis dos polos, por exemplo. Quem é do centro vai ter contato estreito com a Jaque. Quem é de Itaipuaçu, estreito com o Lanzilota e com a Márcia. E assim por diante. Aí vocês vão organizar a vida de vocês. Os coordenadores vão definir como é que vocês vão assumir as atribuições. Nesse início, como vocês não conhecem a rotina, vocês vão esperar as informações. Aí vai ser pedido assim: Fred, você pode entrar lá no grupo e mandar uma mensagem para os alunos avisando que eles precisam se inscrever para a frequência? Aí você vai lá e faz. Aí vai ter um dia que você vai perceber que talvez você tenha uma ideia ótima para que aquela rotina seja mais eficiente. E aí você vai sugerir, vai conversar com o teu coordenador de polo, tá? Vai ser sempre assim. Tá? Vocês vão ser sempre uma equipe do polo, no caso do online, uma equipe do polo online para cuidar dessas rotinas. Fechou então, professor. Obrigado aí por tirar minha dúvida. Pode falar, Júlia.
Oi de novo. Então, eu queria perguntar para vocês se a gente vai ter reuniões feitas entre os coordenadores e os alunos, e se sim, quando seria mais ou menos o intervalo? Por exemplo, de 15 em 15 dias faríamos uma reunião, de uma semana em uma semana a gente vai fazer uma reunião, e se sim, se a gente pode levar os principais tópicos da semana que a gente viu ao longo das aulas, né? Com vocês, Júlia, a gente certamente terá, né, especialmente nesse início, uma reunião periódica, semanal. E dependendo da emergência, da demanda, né, a gente convoca para uma reunião e organiza. E elas são sempre assim, né, em formato online. Raramente a gente consegue juntar todo mundo no presencial, tá? Então isso, com vocês especificamente, isso vai acontecer. Com os alunos, os responsáveis dos alunos de cada polo, e aí isso eventualmente acontece, mas vai, né, sendo desenvolvido ao longo do tempo, tá? Não é algo já definido com um calendário, por exemplo. Na maioria das vezes, a gente organiza essas reuniões pela demanda, né, a informação que precisa ser passada naquele momento, ou uma novidade que vai surgir no projeto naquele período, exceto com vocês, que no início terão essas reuniões regulares semanais. Não tem um horário ainda definido, tá? A gente primeiro quer ver a equipe, quem vai participar, né? Quem serão os voluntários que vão aceitar esse convite. E aí, a partir desse grupo, começar a definir os horários que a gente vai conseguir se reunir. O importante, né? Nunca vai bater com o horário da aula, tá? Porque não vai prejudicar vocês em aula, em hipótese alguma. E a gente tenta adequar o máximo possível o horário para atender todo mundo. Entendi. Obrigada, professor. Pode falar, Luque. Boa noite, eu sou o Thiago do Polo de Itapuaçu. Eu queria perguntar também como é que você, o Felipe falou das aulas, queria saber como é que seriam as disciplinas e as matérias em si. Então, as aulas são divididas por módulos, né? Cada noite tem uma aula que se encerra naquela noite para aquela turma específica. E aí nós distribuímos essas aulas entre todas as disciplinas que são cobradas no Enem, né? À exceção da língua estrangeira, que não tem uma rotina regular de aulas, tá? Mas matemática, português, física, química, biologia, história, geografia, redação, todas essas matérias serão regularmente oferecidas para vocês. Uhum. E a Mas, escala dessas aulas, elas acontecem de um modo aleatório, né? A gente tem um número de aulas para ofertar. E elas vão acontecendo ao longo do período, dependendo do polo, da disponibilidade dos professores, tá? Então, vai ter polo, por exemplo, que vai começar com a aula de matemática, é o caso de São José, com o Diego. Já em Noam vai começar comigo em geografia. Já o centro vai ter português e história, né? E Itaipuaçu vai ter história, ou seja, a aula 1 dessas matérias acontecerá em polos específicos, mas elas vão acontecer em todos eles. Uhum. Só uma coisinha só. Já está no grupo de vocês lá, de organizadores, o grupo de Polo Itapuaçu, tá? Já está lá, tá bom? Depois, Márcia, coloca uma capa bonita, tá, Márcia? Essa parte aí da beleza é sua, eu não sou bom nisso, não. Como o William falou, né? Sou muito feio. Pode falar aí, ó. Você estava aí, pode falar. Eu queria saber também sobre o horário de saída também, porque como tem gente que mora às vezes longe, aí tem que saber mais ou menos o horário para saber se tem ônibus ou se, tipo, com os responsáveis mesmo. Que vai buscar. Presta atenção. Geralmente, tá? Lá em Itapuaçu, você é de Itapuaçu, né? É isso? Sim, sim. Por exemplo, dependendo, por exemplo, quem pega o 30B para voltar, o último horário dele é 8h50. Tá bom? Senão, você vai ter que pegar, ou então, se você quiser pegar lá para quem vai para o outro lado, tá? Mas lá dentro tem a opção de ônibus, cara. Aí, horário é 18 às 21, só. Isso é do polo. Mas tem gente que sai antes por causa dos ônibus. Isso acontece, é normal. Tá bom? Isso é normal, porque tem gente que não pode chegar muito tarde, não tem ônibus para onde vai. Tá? Mas quem pega o 30B é isso aí. Mas geralmente tem ônibus até 9h30, 10 horas, tá? Dependendo de onde você vai. Aí é com você. Vão ter o aplicativo do EPT e ver lá a disponibilidade de ônibus lá. Tá? Mas o horário é das 18 às 21. Quem é organizador, tá bom? Fica um pouco mais tarde, porque na hora de também. Porque se a gente escala, por exemplo, o pessoal que vai tirar as cadeiras, isso fica sempre um pouco mais tarde.
tipo 10 minutos, 15 minutos, depois vai embora. Na hora da arrumação das cadeiras e tudo, tá bom? Beleza? E também quem é organizador tem que chegar sempre meia hora antes, que tem que conversar, ou seja, para arrumar muitas coisas. Mas não é todo mundo. Aquele grupo que tem que chegar antes, aquele grupo que tem que ficar depois. Então tem grupos selecionados. Tem grupo que começa antes e tem grupo que começa depois, tá ok? Ou fica no meio também, na hora do intervalo, como o Marta falou, ou nas organizações, como o Felipe falou, montando cargo, a parte de isso, daquilo, entendeu? Tem várias, a gente vai discutir tudo isso, cada grupo você vai ter uma discussão, ou seja, cada polo tem sua característica. Jaqueline tem uma característica, eu e Márcia temos outra característica, Lavínia tem outra, Priscila tem outra, e assim vai, entendeu? E vamos embora. Boa noite. Pode falar, Maria Eduarda. Duda, fala aí. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, muito Então, bem. eu sou do Polo de Itaipuaçu e a Marcela estava falando, né, que eles irão precisar mais de ajuda mesmo durante, antes, né, das aulas começarem, no final e durante o intervalo. Eu estudo longe, eu estudo no IFE, inclusive eu cheguei até a fazer o pré-IFE e eu acho que eu cheguei até aula até com o William em 2022, no lance do pré-IFE, mas enfim. E eu estudo muito longe, e eu vou e volto de ônibus, então, os horários que, se eu não me engano, é terça e quinta, certo? Perfeito. Isso aí. Então, na terça-feira eu saio 4 horas e na quinta-feira eu saio às 5. Então, no quesito chegar cedo para poder ajudar, eu ainda tô vendo se eu vou conseguir chegar cedo, entendeu? Mas eu queria dizer que vocês podem contar comigo no final, que eu posso ficar para ajudar. No que tiver para ajudar, eu vou estar ajudando e durante o intervalo também. Mas eu queria saber se a gente vai ter alguma identificação durante os dias de aula. Isso a gente pode discutir no nosso grupo, tá? A gente pode discutir, isso aí é a ideia. Não estou dizendo que não seja viável, a gente pode discutir, tá? Isso a gente pode discutir na hora do grupo. Porque, cara, como eu falei para você, cada polo tem sua característica, entendeu? Senão, como é que se diz? Perde um pouco o estilo, né? Cada coordenador tem sua característica. Jaqueline tem uma característica dela, eu tenho, Márcia tem. Mas a gente vai sentar. Por exemplo, eu vou falar você, já está o grupo lá. Já está no grupo lá onde você é o organizador. Entrem lá, a gente vai marcar uma reunião e vamos discutir tudo isso, tá bom? Vamos montar uma pauta. Tá claro? Isso tudo é discutido. A gente faz da seguinte maneira, tá, Maria? Vocês que estão disponíveis, mas têm alguma particularidade, vocês entrem nos grupos lá e aí conversem de forma particular também com os diretores dos polos, tá? Porque aí eles conseguem organizar, dependendo da equipe, quem é que chega cedo, quem é que de repente fica até mais tarde, né? Existem particularidades de horário do funcionamento do próprio polo, né? Que talvez se adeque a um, mas não a outro. Então, partindo dessa reunião aqui, que é um pouco mais geral, falei, pô, gostei, vou me voluntariar, vou ajudar, mas eu tenho um problema para chegar cedo. Entra lá no grupo e aí conversa com o coordenador do polo, que ele vai arrumar um jeito de ajustar. A identificação que você falou, Maria, vocês têm, tá? A partir do momento em que vocês aceitam serem os alunos representantes, vocês passam a ser conhecidos por todos os alunos como representantes, tá? Vocês têm uma, digamos assim, uma autoridade compartilhada com a direção do polo, né, para ter essa função, né? Os alunos vão recorrer até vocês, por exemplo, para uma necessidade, né? Então, essa identificação vai existir sim. Vocês vão ficar famosos. Tá bom. Mas eu digo mesmo em lance de, não sei, ter um crachá, alguma coisa do tipo, porque, por exemplo, mas você estava falando do lance dos intervalos. Para a gente poder conseguir falar com os alunos, eles precisam saber que a gente faz parte, entendeu? Que a gente está lá, não só como, sei lá, aquele aluno chato que tá mandando todo mundo ir para a sala, sabe? Entendo. A gente costuma usar camisa, não tem necessariamente logo no início, né? Mas tem as camisas do projeto, né? A sua ideia é boa. A gente pode pensar nisso sim, tá? Mas, de qualquer modo, você vai ser apresentada no primeiro dia de aula, né, por quem lá estiver dando a aula. Então, todo mundo vai saber quem é você, fica tranquilo.
Tá bom, então. Obrigada, gente. Pode falar, Stephanie. Tá sem som, Stephanie. O microfone tá aberto, mas tá saindo nada aqui pra gente. Alô? Oi, eu sou a Stephanie, sou do Polo de Ituaçu. Eu costumo sair às 6h, 6h15, às vezes 6h30, é meio relevante isso, depende. Mas eu também, eu vou sempre frequentar bem as aulas e, né, e eu tô à disposição de ajudar a todos, né, desde a minha entrada, no recreio, na minha saída. E eu também não vou faltar, né? Que senão vou levar um puxão de orelha da minha mãe. Né? Vai levar mesmo, que essa daí é minha filha. Eu puxava a orelha do filho, agora eu vou puxar da filha também. Mas eu estou todo mundo sempre na aqui disposta a ajudar. universidade. Eu vou estar sempre disposta a ajudar e vou estar à disposição. Ótimo, e se você aprontar, a gente reclama com a sua mãe, tá? Fica tranquilo. Ok. Muito Gente, obrigada. cadê a galera do centro? Não tem ninguém com dúvida do centro, não, gente? Mas eu também, só por causa mesmo especificamente do horário, que às vezes eu posso chegar depois que a aula iniciou, ou coisas do tipo, ou às vezes o ônibus também atrasa. Aí é só para eu também enfatizar isso. Muito obrigada. Tranquilo, é só você organizar com a Márcia, sua mãe, coordenadora, com o professor Lanzilota, seu coordenador. Combina com eles direitinho, que o combinado é o justo, tá? Fica tranquila. Tá, muito obrigada. Boa noite. Pode falar, Júlia. Então, o que eu queria perguntar para vocês era em questão de faltas. Por exemplo, a partir de tantas faltas, alguma pessoa pode levar alguma coisa, não de punição, mas, por exemplo, ela poderia sair do projeto por conta disso? Do organizador? Do organizador ou como aluno? Não, como aluno, alunos em geral. Ah, tá. Você tá falando como aluno. Isso. Depende, cara, dependendo. Se você é aluno e está no pré-popular, na minha opinião, é o mínimo possível. Menos um. Nem pode. Você está num pré de excelência, que a prova, desculpa aí, se você contar o ERG, Enem, mais de 200 alunos. Então, só em casos, Ramon, tipo assim, que não tem como, ficou doente, chovendo muito e tal, porque o aluno, se ele quer, se ele sonha, ele tem que correr na frente. Porque a disputa é muito grande, tá bom? E cada vez mais você tem que lutar pelo seu sonho. Essa desculpa, eu estou cansado, não, tipo assim, na minha opinião, não rola mais, porque se você tem um sonho, o sonho para você não tem peso. O sonho para você, nem o céu para você é limite. Você tem que correr. Agora, se você vê que o aluno está faltando demais, o que acontece? Nós, e vocês também, já começam a olhar, opa, de 3 faltas, você já começa a desconfiar. Num mês, o cara faltou 3 vezes, note que você tem. Então, vamos contar que o mês tem para você, no pré, 8 aulas. Se você falta 3, você está quase com 50% de falta no mês. Esse aluno não merece, você está tirando vaga de outra pessoa. Só se for uma coisa muito... Você está doente demais, pode acontecer, mas todo mês, você está entendendo? Aí é complicado. Aí sim, o coordenador pedagógico Daniel, o coordenador Marcos, tem saber disso, a gente já comunica, ó. Você vai ser retirado do polo que você está tirando vaga de alguém, entendeu? É a minha opinião, tá? Júlia, sua pergunta foi muito pertinente, tá? Porque um dos maiores trabalhos que a equipe toda tem é o combate à evasão. Então, a gente fica muito em cima dos alunos faltosos, fazendo contato, buscando justificativa da falta, né? Porque a gente sabe que há casos e casos, né? Parente com problema, né? Filho, então há casos e casos. A gente precisa conhecer muito bem esse alunado, e aí quando ele falta pela primeira vez, a gente já faz esse contato, tem mensagem padrão, né?
para ele poder responder, a gente acompanha para ver se ele dá retorno ou não, mas não tenha dúvida. Se é aquele aluno espertinho, que não entendeu muito bem o que é o pré-vestibular, esse, sem dúvida alguma, em algum momento, ele vai ser retirado do projeto, né? Vai ser convidado a se retirar. Nosso trabalho é acolher, convencer aquele que acha que não tem condição, né? Fazer com que a evasão não seja muito alta, mas a gente sabe, né, que há pessoas também que vão desistir pelo caminho. E aí a gente só precisa ter o controle da identificação para isso. Tenham certeza que esse trabalho será um dos mais hercúleos que vocês terão ao longo de todo o ano. Tá? O controle dos faltosos. Isso precisa ser feito com muito rigor, com muito cuidado. Então, outra coisa que eu queria perguntar a partir disso era, por exemplo, vamos supor, eu estou responsável pela lista de presença dos alunos. Eu vejo que um aluno faltou na primeira aula, mas na segunda aula ele veio. Eu teria que abordá-lo em algum momento, na próxima vez que ele viesse para a aula, e perguntar o que aconteceu, ter uma justificativa para poder passar para vocês, correto? Exatamente. A gente tem um planilhamento para que essas informações sejam alimentadas ali, até para a gente ter um histórico do aluno, né? Uma das premissas fundamentais da Bolsa de Estudos, por exemplo, que a gente vai conseguir disponibilizar, é a questão da assiduidade, da frequência do aluno. Então, esse controle tem que ser feito, né, de forma muito criteriosa, muito cuidadosa, tá? Tenham certeza. Esse é um dos nossos maiores desafios e é um trabalho muito cansativo. Vocês vão poder ajudar muito, né, a equipe para ter isso sempre muito bem amarrado. Tá bem, obrigada. Eu também tenho outra coisa. Geralmente a gente pede para os alunos que vão chegar tarde por causa de trabalho, por causa de escola. Todo ano a gente faz isso, faz uma listagem dos alunos que chegam após o horário, para poder sinalizar que ele está chegando naquele horário e também, conforme o Felipe falou, a maioria dos alunos que faltam por algum motivo de doença, eles sempre mandam para a gente um atestado ou informa o motivo da falta. Quando não há informação, vai chegar um tempo que a gente vai começar a tirar vários alunos do grupo, porque não está sendo assíduo, está faltando muito. Então, a gente começa a tirar. Aí, esses alunos começam a entrar em contato, querendo voltar, mas é o que você está, a sua pergunta, né? Se a gente vai fazer algum questionário, alguma coisa, sim, a gente vai ter que entrar em contato com os alunos e informar que ele vai ser desligado por motivo de falta, se ele continuar faltando, entendeu? Entendi, obrigada. Boa noite, Marina, pode falar. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, eu sou do Polo Centro e eu tinha duas dúvidas, que era uma sobre as faltas, que vocês já falaram aí, era a mesma da Júlia, e a outra é sobre o primeiro dia, no dia 31. A gente que vai ajudar vocês, a gente tem que chegar mais cedo já, nesse primeiro dia? Sim, com certeza, Júlia. Já que aqui vai precisar muito da ajuda de vocês. Muita coisa. Tá bom, era só isso mesmo. Obrigada. De nada, meu amor. Iago, pode falar. Boa noite, estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu sou do Polo do Centro e uma das minhas dúvidas é sobre a identificação ao entrar. Todos os dias, de terça e quinta-feira, vai haver um responsável para a verificação das carteirinhas. Se realmente um aluno tem a carteirinha e está aprovado para entrar, vai ter um responsável? Com certeza, meu lindo. Normalmente é a tia Jaque aqui que fica no portão botando vocês para dentro e pedindo a apresentação da carteirinha. Entendeu? E caso o aluno esqueça ou perca ou aconteça uma coisa, como que fica? Eu vou cortar a cabeça do aluno, simples assim. Essa é a minha dúvida, é para entender. Olha só, uma coisa que nas entrevistas, quando a gente estava fazendo a carteirinha do aluno, eu orientei, e vou orientar vocês na terça-feira, quando eu entregar a carteirinha de vocês, é que uma coisa que a gente esquece tudo nessa vida, a única coisa que a gente não esquece, principalmente o jovem, é o celular. Coloca sua carteirinha na capa do celular, não tem erro, não vai esquecer nunca. Uhum. Entendeu? Entendi. Obrigado, essa era a minha dúvida. Fred, pode falar, meu querido.
Boa noite de novo. É uma pergunta um pouco idiota, mas eu queria saber se aos sábados o polo de Itaipuaçu funciona. Porque, por exemplo, na minha situação, eu eu estou cursando no terceiro ano do ensino médio e eu faço parte do integral. E eu acabo saindo daqui, se eu não me engano, 5 horas. E normalmente, para se eu quisesse chegar em Itaipuaçu, eu teria que pegar o 53 aqui em São Gonçalo para ir parar num ponto se eu não me engano, do Cala a Boca que se fala. E aí sim eu pegar o E30A para chegar até o polo. Aí, aos sábados, fica mais fácil para mim. Eu acabo chegando mais cedo e podendo ajudar em algo que precise. Não Essa tem era a minha aula, dúvida. não tem aula regular aos sábados, tá? Em nenhum dos polos. Quando acontece aula no sábado, é só mais próximo da prova, aulas extras, e não é algo regular. A rotina é no presencial terça e quinta à noite, e a rotina, né, dos bastidores, né, e no online quarta e sexta. Tudo bem, era só isso mesmo. Pode falar aí, Luane. Então, eu tenho duas dúvidas. A primeira é se os alunos organizadores vão ser separados por, tipo assim, alunos organizadores responsáveis pelas mídias e alunos organizadores responsáveis por, tipo, chegar, ajudar na aula, ou se vai ser tudo junto. Porque, por exemplo, tem alguns que fazem no polo online. Excelente questionamento, Luane. De verdade, no momento em que vocês aceitarem, a gente vai descobrir quais são os talentos especiais de vocês. Alguns certamente vão poder ajudar na equipe de mídias, na produção de conteúdo digital. Vai que aqui a gente tem alguém que é ótimo. Já descobrimos vários assim, tá? Ótimo para esse tipo de produção, né? É um cineasta em potencial para ganhar o Oscar qualquer ano. E aí alguém aqui, de repente, tem habilidade para, né, para fazer um planilhamento usando inteligência artificial para facilitar o nosso trabalho. Fiquem tranquilos. Se vocês se voluntariarem, chegará o momento de vocês revelarem os seus talentos e, de algum modo, vocês serem aproveitados em algum dos setores que a gente atua. Tá? Fiquem tranquilos, mas foi uma excelente pergunta, viu? Sim, vocês poderão ser aproveitados em rotinas que talvez não envolvam necessariamente os dias das aulas, mas isso a gente tem que descobrir aos poucos. Entendi, muito obrigada. Mais alguém com dúvida, galera? Boa noite. Eu gostaria de me apresentar. Eu estou quietinha aqui, só escutando vocês falarem. Eu sou Virgínia, eu sou a supervisora do pré-ENEM, pré-UERJ e pré-militar. Vocês não têm noção da minha felicidade escutando as perguntas de vocês e vendo o quanto vocês querem participar. Os nossos projetos, eles realmente andam e são geridos por todos nós ao mesmo tempo. Vocês são a nossa força motriz. Vocês nos movimentam. Vocês trazem ideias, vocês trazem energia. Então, é por vocês que nós estamos aqui. Vocês vão fazer parte da nossa equipe, talvez por um ano, por 6 meses, por uma semana, isso depende do caminhar de vocês. Mas talvez vocês façam parte da nossa equipe por muitos anos, porque, de repente, foram descobertos e fazem parte também do pedagógico, das mídias, de vários outros setores. É o que o Lancelota falou. Quem daqui já participou de um grêmio? Levanta uma mãozinha para a gente saber. Que tem noção de grêmio. Já foi gremista em algum momento. Que bom. Então, vocês 3 têm noção de como é importante para a gente organizar uma escola, né?
Vocês levam ideias, vocês conversam com os amigos, vocês trazem as demandas, as necessidades. Então, o aluno organizador é a mesma coisa. Vocês vão ser os nossos gremistas de outra forma, porque nós somos um curso que tem como objetivo levar todos vocês para o grande sonho, serem futuros universitários. E, com certeza, no final do ano, eu estarei comemorando com vocês. E vocês, em breve, vão me conhecer, porque eu fico no Polo Centro, aí, de repente, eu vou para Inoã, aí, de repente, eu vou para Itaipuaçu, e, de repente, eu vou para São José. Mas, do fundo do meu coração, amei vocês, amei as perguntas, vocês são ótimos e, com certeza, vão dar cada vez mais vida ao nosso projeto. Olha, muito, muito, muito obrigada e sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nossa supervisora, Virgínia Moreda, querida Vivi, vocês terão a oportunidade e o privilégio de conhecê-la. Com essa fala, né, eu encerro essa reunião, tá? E me coloco, assim como os demais funcionários que aqui estão, coordenadores, para que vocês tirem dúvidas no que vocês precisarem, tá? Que a gente tenha um ano maravilhoso, se Deus quiser, será um ano de muito sucesso, para comemorar, inclusive, a vitória de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite a todos e muito trabalho para a gente ao longo desse tempo. Aí, galera de Itapuaçu, vamos se inscrever. Beijinho, querido. Tá aberto o grupo, hein? Pô, se inscreva. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Sejam todos Tchau, tchau, bem-vindos. galera. Melhoras aí. Muito Galera, obrigada. galera do Pessoal, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Galera do centro, eu vou colocar o convite para vocês também, que a gente vai fazer o nosso grupinho lá do centro, tá bom?